Então, e daí muito se falou nesses últimos anos daquele caso da Eloá. Mas, afinal, o que aconteceu naquele prédio aquela vez foi uma inserção de uma bom. Não é um vídeo para mim trazer aqui sobre o caso, mas é para salientar. Outro caso que eu acompanhei muito foi o caso Bruno e o caso Elise. Por quê? Porque são crimes chocantes. E é mesmo aquela história lá daquela escola na cidade na Taça da Silveira em 2011. São crimes que o Brasil não está acostumado a ver. São horrores que os Estados Unidos veem. E a Taça da Silveira, até eu vou fazer uma colocação interessante em torno da Taça da Silveira. Por que eu vou fazer uma colocação interessante? Porque essa colocação interessante da Taça da Silveira ah, também foi objeto de muita leitura. Muita, muita, muita leitura. Tem coisas que, com o passar dos anos, que eu via muito nos Estados Unidos e em outros países. Até na Rússia, em 2021, quando alguns jovens decidiram se aventurar em ter uma arma e chegar passando fogo em todo mundo na Rússia lá. E alguns jovens que sabem a consequência do crime que eles cometem. Porque imagine disparar uma arma de fogo e fazer um massacre em massa, isso daí duas coisas, a pena de prisão perpétua para o resto da vida, em que você definha praticamente, ou é pena de morte em alguns países. E nos Estados Unidos, alguns países, eles já se acostumaram a ver esse tipo de coisa. E tem também aquela minha história também, há um tempo atrás, quando eu acompanhava a cobertura do Haiti, que eu fiquei 3 dias e 3 noites acompanhando direto. A última noite tive que passar uma água no rosto, por causa que era muito puxado para mim. Gente, ó, loucuras essas que eu não vou mais fazer, não. Só que é claro, para mim acompanhar uma notícia, eu eu faço de tudo para acompanhar uma notícia. Por quê? Porque é a minha vida. Que eu falei ontem, a notícia está no meu DNA. Então, qualquer notícia de importante, nem que seja nos cafundó, nem que um prédio desabe nos cafundó do Judas, estou disposto a acompanhar. E, e todo tipo toda e qualquer notícia que envolve histórias em relação a, a esse tipo de crimes. Ah, eu criei o canal porque era um sonho meu, um desejo meu. Eu falei ontem sobre o sonho, sobre a notícia que está no DNA. Mas eu me pergunto, minha gente, a minha família em si, ela não tem costume de ver o que eu vejo, de ler o que eu leio. Porque, a não ser em alguns casos específicos, porque uma notícia quando ocorre, então ela choca o mundo inteiro. Então, agora vamos supor, se dá alguma notícia no Brasil, ela vai correr o Brasil inteiro e o mundo inteiro também. Ela vai correr o mundo inteiro também. Ela vai girar, vai fazer um giro de 360 e poucos graus e pronto. Para, foca num país. O que aconteceu? Quando deu toda aquela chuvarada no Recife, aquilo foi tão grande, tão forte que chegou a repercutir no mundo inteiro. Por quê? Porque o Brasil, há anos, ele é visto com uns bons olhos. Por que o Brasil é visto com uns bons olhos? Porque lembre-se que toda a riqueza do mundo está no Brasil. A Amazônia é uma delas. Aqui o nosso sistema de águas é outro. Então o Brasil é um exemplo.
E quando ocorre um grande desastre, um crime chocante, esse exemplo, ele paira sobre isso daí. Como aconteceu a semana passada lá na Amazônia, do Dom Phillips e do Bruno Araújo Pereira. O Brasil é um exemplo hoje, mas esse exemplo é destacado como um exemplo de qualquer um país do mundo. Quando o Brasil foi epicentro, e eu vou falar sobre isso daí, porque foram dias terríveis, foram até semanas, meses até esses anos aí foram terríveis até. Quando o Brasil ele começou a quando teve muitos casos de coronavírus, quando o coronavírus pairou sobre o Brasil e ficou sobre o Brasil, o mundo inteiro via com preocupação a notícia sobre a pandemia dentro do Brasil. E tem canais hoje que explicam sobre a pandemia. Mas eu sei de muito sobre essa pandemia. Eu li sobre a pandemia, o início da pandemia. Só que é claro, isso é torno para um vídeo até o ano que vem, porque esse ano aí já tá julho, pelo menos já tá tudo fechado. Eu agosto eu vou tentar fechar nos próximos dias eu vou tentar fechar. Mas o Brasil é visto como um exemplo. Porque esse exemplo, vamos supor, não está sobre qualquer um país do mundo. Os Estados Unidos, por causa do outro Trade Center, 11 de setembro, que eu já contei aqui no canal, os Estados Unidos era um país que era modelo em questão financeira. Por que é modelo? Quando eu falo modelo, modelo o que é? País que a questão financeira é tratada como se fosse uma coisa boa em relação a isso daí. E esse modelo se tornou-se até viral até depois do 11 de setembro, porque o 11 de setembro em si, ele mergulha os Estados Unidos num caos tremendo. Caos tremendo. E tem toda aquela história lá da guerra do Iraque, a guerra ao terror e Antraz e um monte de... Então tem toda essa história por trás do 11 de setembro. E a minha história, talvez, se não fosse 11 de setembro, talvez podia ser diferente hoje. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu, depois do 11 de setembro, eu me dediquei muito, muito, muito a notícias. Eu acho que eu me dediquei muito mais a notícias por causa do 11 de setembro, tanto pelo fato do desastre que ocorreu da Indonésia, porque o que aconteceu dentro da Indonésia, ou se for pensar, é chocante. Por quê? Por que é chocante? Pelo início. Oh, o Japão, alguns países que aconteceram isso daí, o que aconteceu dentro da Indonésia foi chocante porque, na verdade, isso aconteceu no início do século. Isso, 2004. Minha gente, eu gostaria de contar toda a minha história, mas não dá. Foram uma semana interessante e eu vou contar mais sobre a minha história até nos próximos meses, a hora que dá umas brechas. E eu tô indo. E boa tarde a todos e até mais.